Olá pessoal, professor Lucas, Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio. Estamos aqui com uma plateia novamente e hoje a gente vai fazer uma revisão novamente preparatória para a prova, ok? Toca a vinheta, Ulisses! Pessoal, de novo, tá? Gostou? Dá joinha, pô, vai lá. Quem não se inscreveu ainda no canal, aproveita e inscreva-se e também compartilhe em rede social aí para mais pessoas terem acesso ao vídeo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar hoje são de algumas fórmulas derivadas da relação fundamental, ok? Bom, professor, qual é a relação fundamental? Vamos lembrar. Relação fundamental, né? Relação fundamental, ela tem assim o que é fundamental você saber, e é aquela que a gente já conhece bem, o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Perfeito? Essa aqui de conhecimento de todo mundo. Agora o que a gente vai fazer é achar outras fórmulas utilizando a relação fundamental. Bom, o que é que a gente vai precisar para a prova? Então, vamos começar com a relação fundamental. E agora a gente já cresceu, agora a gente já sabe o que é cotangente, a gente já sabe o que é cossecante, a gente já sabe o que é secante. Portanto, vamos tirar um pouquinho do seno e cosseno e vamos para essas outras seres inabitados. Os seres inabitados, eu fiquei olhando, uma pressão, hoje tem uma plateia de 2 pessoas, o Ulisses e o Arthur. E, enfim, essas coisas que a gente ainda não conhece muito bem. Então vamos lá. Então, lembrando, o que é secante? Secante é 1 sobre cosseno, perfeito? Bom, o cosseno tem aqui, mas não é em cima que eu quero, é embaixo, né? Quero fazer aparecer embaixo, é 1 sobre cosseno, e aqui eu tenho 1, né? Bom, para eu fazer aparecer cosseno, basta eu dividir esse lado aqui por cosseno. Pronto, 1 sobre cosseno é secante. Qual é o problema? O problema é que esses caras estão ao quadrado aqui. Então é interessante, do ponto de vista de simplificação, ao invés de dividir só por cosseno, eu dividir por cosseno ao quadrado. A relação vai ficar mais interessante. Bom, se eu divido um lado, lembra lá da balança, aulinhas de equações? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer no outro para manter a igualdade. Então, se eu dividir aqui por cosseno ao quadrado, esse cara aqui vou ter que dividir por cosseno ao quadrado, e esse cara eu vou ter que dividir por cosseno ao quadrado, né? Visto que eu tenho mais aqui no meio desses dois caras. Bom, e agora? Agora é efetuar a simplificação. Seno sobre cosseno é tangente. Então, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado de x. Uma coisa dividido por ela mesma é 1. Bom, 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. Daqui a nossa primeira relação auxiliar, que afirma que a tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é a secante ao quadrado desse ângulo. Querem outro? Então vamos lá. Mesmo formato, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Relação fundamental que a gente usa bastante. Bom, primeiro eu quis descobrir a secante. Então eu dividi por cosseno, né? E se eu quisesse saber a cossecante? A cossecante é o inverso de quem? Do seno. Portanto, eu vou ter que dividir esse cara aqui por seno ao quadrado agora. De novo, balança. Tudo que você faz de um lado, tem que fazer do outro lado. Portanto, esse cara fica dividido por seno ao quadrado e esse cara fica dividido por seno ao quadrado. E aí? Seno ao quadrado por seno ao quadrado fica 1. Cosseno sobre seno é cotangente, né? Lembra que a cotangente é o inverso da tangente. Tangente é seno sobre cosseno, cotangente, cosseno sobre seno. Então, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é cotangente ao quadrado. E 1 sobre seno é cossecante, 1 sobre seno ao quadrado, cossecante ao quadrado. Né? Lembra do cocô, né? Se é cotangente ao quadrado, está relacionado com cossecante ao quadrado. Se é tangente ao quadrado, está relacionado com secante ao quadrado, né? Cada um com a sua formulazinha aqui. Beleza? Quem aí está precisando fazer uns exercícios para relembrar aqui, dá uma olhada aqui no link da aula 9, né? Faz alguns exercícios lá, pelo menos a parte obrigatória, para você ficar antenado, ok?
Vamos lá então, galera, continuando a nossa revisão, agora vamos falar da determinação principal, ok? O que é a determinação principal? Bom, você pode numa circunferência trigonométrica dar quantas voltas você quiser e parar no ângulo, sei lá, 12.342. O que me interessa é qual ângulo da primeira volta que ele parou, porque valores de seno, cosseno e tangente vão ser iguais, ok? Então o objetivo da determinação principal é, não interessa quão grande seja o seu ângulo, você saber quem ele é na verdade na primeira volta, perfeito? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a determinação principal. Bom, então vamos lá. Como que eu devo fazer? Então vamos para o primeiro exemplo. Vamos supor que você tem um ângulo que seja 1.900 graus. Vou começar em graus, né? Então relembrando, uma volta você tem quantos graus? 360 graus, né? Então trata-se de um fenômeno periódico, 360 graus, ou seja, a partir de 360 a coisa vai se repetir, tá? Para quem conhece a equação modular, congruência modular, tá sabendo o que eu estou falando, mas enfim, se você não sabe isso, lembre-se que você tem que dividir por 360, ok? O quociente vai te dar quantas voltas ele deu e o resto vai dizer onde ele parou. Beleza? Bom, aí você pensa o seguinte, ó, esse cara aqui, se fosse 6 vezes 300 já dá 1.800, já ia passar, né? Então, 5 vezes 300 dá 1.500, mais 300, que é 5 vezes 60, daria 1.800, né? Então, o 5 aqui é o indicado, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6, 30, vai 3 aqui em cima, né? 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Né? Bom, 1.900 menos 1.800, 100 graus. Isso aqui significa o que, pessoal? Significa que o cara deu 5 voltas, o que não me interessa muito, e esse cara sim é importante, onde ele parou. 100 graus, ok? Então, quem é a determinação principal do 1.900? Os 100 graus. Bom, esse número de voltas aqui, a menos que você esteja num problema específico, não vai fazer diferença. O que te interessa é esse cara aqui. Ah, professor, mas for em radianos? Bom, em radianos é um pouco mais complexo, né? Vamos supor aí que você tenha, sei lá, 25 π sobre 3, tá? E aí você diz, pô, aqui eu dividia por 360 porque tinha uma volta. Aqui, uma volta quanto é que é? 2π, né? Então lembra o que tem que fazer? Primeira coisa, você não vai trabalhar com 2π. Por que você não vai trabalhar com 2π? Porque aqui é como se fosse uma unidade de medida, você pode pensar como isso, que é π sobre 3. Então você tem que transformar o 2π em alguma coisa relacionada ao π sobre 3. E aí eu pergunto para você, para esse resultado aqui da 2π, que número tem que vir na frente desse π aqui? Lembra, é sempre o dobro desse cara aqui. Ou seja, 6π sobre 3. Nota que 6 dividido por 3 dá 2π e a relação está completa. Agora sim, agora o que você faz? Você pega 25π sobre 3 e divide por 6π sobre 3. Nota que a nossa unidade de medida ficou igual. Portanto, o que está em jogo é o 25 com 6. Quanto que dá 25 dividido por 6? 4. 4 vezes 6π sobre 3 dá 24π sobre 3. Agora, 25π sobre 3 menos 24π sobre 3 dá 1π sobre 3. Ou seja, a determinação principal do 25π sobre 3 é π sobre 3 radianos. Ou seja, são 4 voltas e ele para nos 60 graus, né? Então, de novo, se for em graus, divide por 360 graus. Se for em radianos, divide por 2π ou o cara que corresponde a ele, né? Com a unidade de medida que você quer, tá? Bom, e aí você pode pensar, bom, professor, mas se for negativo? Bom, se for negativo, a gente vai ter o caso C, por exemplo, o C, que é menos 210 graus. O que é menos 210 graus? É 210 graus, ao invés de você andar no sentido anti-horário, você está andando no sentido horário. Então, como você faz para ver a determinação principal dele? Basta
somar 360 graus. Ou seja, menos 210 mais 360 graus é côngruo. Quanto é que dá isso aqui? 150 graus. Perfeito? Então, 210 graus negativos é a mesma coisa que 150 graus positivos. Um bom exercício é você fazer isso, né, numa circunferênciazinha. Vamos lá. Até aqui até aqui 180, 210 anda mais 30 graus, né? Agora, se você vier aqui por cima, vamos botar aqui menos 210 graus. Se você vier aqui por cima, né, você chegou aonde? Os 150 graus, portanto os dois ângulos são côncavos, ok? Então tá feito os três casos aí principais de ângulos e as suas determinações principais, ok? Quer saber mais? Quer produzir um pouquinho? Trabalhe aqui então nos exercícios da aula 10, ok, galera? Vamos lá, pessoal, continuando agora. Bom, a gente sabe que a gente vai precisar das soluções gerais nessas nossas equações trigonométricas, perfeito? Bom, e aí a pergunta é, bom, tem um monte de gente que mora aqui junto com 30 graus, né? Tem o 390, 750, os negativos também, enfim, menos 330, por aí vai. Bom, são infinitos. A pergunta é, como colocar esses caras? Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é se os pontos que a gente quer colocar como solução têm simetria ou não, beleza? Como assim? Vamos supor que eu queira colocar esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, tá? O 30 e o 210. Primeira pergunta que você deve fazer, tem simetria nesses dois pontos? Então você vê, se você sai daqui e chega aqui, você tem 180 graus. E se você sai daqui e chega até aqui, de novo você tem 180 graus. Portanto, você tem sim uma simetria de meia volta, tá? Então, se você tem uma simetria de volta inteira, é 2π. Na verdade não é uma simetria, né? Volta inteira. Agora, se você tem uma simetria de meia volta, então você tem uma simetria de π, né? Ou seja, meia volta. Então vamos lá. Como que faz se esses dois caras aqui são simétricos de meia volta? Então, para a gente colocar aqui, vamos chamar esse cara aqui de P, esse cara aqui de M, tá? Então o M é 30 graus, o P é 210 graus. Então se eu quero colocar M ou P, se esses dois são as minhas soluções, o que eu devo fazer? O primeiro, né, que é π sobre 6, ou seja, 30 graus, mais uma simetria de meia volta. Como que é a simetria de meia volta? H vezes π, com H pertencente aos inteiros. Perfeito? Quem conta as voltas? O H. Aliás, aqui meia volta, né? Então se você tem 5π, significa que você deu 5 meias voltas, ok? Menos 3π, deu 3 meia voltas no sentido horário, ok? Então nesse caso fica dessa maneira mais simplificada. Bom, vamos supor que eu queira só M agora, não quero mais o P. Vamos esquecer o P um pouquinho aqui. O meu interesse na resposta é colocar só o M. Como é que fica agora? Então nota só, se você quer só o M, a partir do momento que você saiu do 30, para voltar ao M, você tem que dar uma volta completa. Então você tem que percorrer uma volta cada vez que você volta para esse ponto aí. Portanto, esse cara aqui vai ficar π sobre 6 mais 2hπ. Por que você tem 2π agora? Porque agora você está dando uma volta inteira, tá? Então, o que é importante? Meia volta, hπ. Volta inteira, 2hπ. Ok? Bom, mas vamos supor que eu não tenho uma simetria. Vamos supor que eu tenha M e N. Agora esses dois pontos aqui. Então, M ou N. E agora? Agora nota que daqui para cá você percorre 120 graus, né? Do 30 até o 150. Agora daqui para cá você tem um arco bem maior, de 240 graus. Portanto você não tem simetria. E aí? Aí, meu filho, tem que ser um ou o outro. Como assim? π sobre 6
mais 2hπ, que é o desse m, ou esse cara aqui, que é 5π sobre 6, mais 2hπ, com h pertencente aos inteiros. Ok? Então esses são os tipos de situações de resposta que você pode ter, tá? Para quem quer dar uma olhadinha de novo, dá uma olhada aqui na aula 10 que tem exercícios sobre isso. Ok? Vamos lá, galera. Então, continuando aqui a nossa revisão, aqui a gente vai começar a resolver então essas equações agora utilizando todos os números reais. Perfeito? Então vamos lá. A primeira, nota aqui, ó, resolva, né, em R, ou seja, no conjunto dos números reais, a equação seno de x igual a meio. Você diz assim, professor, mas então é fácil. Vamos ver se é fácil. Ó, você pega aqui o seno, ok? Está aqui sem sono, tem que estar em pé. Aqui é o zero, né? Um meio está aqui, ó, que aqui em cima é 1. Então a gente tem dois caras aqui, né? A gente sabe que é o 30 e o 150. Então esses dois, fechou? Não fechou. Por quê? Porque aqui eu estou resolvendo em reais todos os números reais. Nota só, você não tem só o 30 graus, você tem também o 390, que cai no mesmo lugar que o 30 e o seno também é um meio. Beleza? Então a gente tem que dar todos os caras, e são infinitos, lembra disso, que resolvem isso aqui. Então como fazer? Utilizando o que a gente fez anteriormente no vídeo, né? Primeiro verificando se tem simetria, se não tiver simetria, um ou outro. Então vamos lá. Primeira pergunta, tem simetria? Não, não tem. Daqui para cá e daqui para cá são dois arcos de tamanhos diferentes. Então como é que fica a solução do meu problema? A solução você sempre começa, x pertence aos reais, né, para dizer que é um número real, e primeiro dado 30. Como que dado 30? É o π sobre 6, né, que é o 30 mais 2hπ. Perfeito? Tá? Não coloca vírgula não, coloca ou, agora o 150. X é igual a 5π sobre 6 mais 2hπ e de novo com h pertencente aos inteiros. Pronto, resolvi a equação 1. Ok? Vamos aqui para 2 agora. Aí você fala, mas é igual então? Não, não é igual, tem algumas diferenças. A primeira diferença é o seguinte, aqui não é MR, aqui é de 0 a 2π, ou seja, você está limitado na primeira volta, você não pode sair dela, então não é todo mundo, é só na primeira volta. Bom, e aí como que você procede? Nota que você está fazendo uma afirmação que é o seguinte, o seno de algo é zero. Esquece esse algo por enquanto, esquece. A única coisa que você tem que ver aqui é que seno de alguma coisa está dando zero. Quem é essa alguma coisa? Então, de novo, você faz aqui a sua linha do seno, o zero está aqui, você tem dois caras aqui que dão zero, a saber o zero e o π, né? Ou 180. Pode trabalhar aqui, tem que trabalhar com radianos. Bom, então o que eu sei sobre essa alguma coisa? Essa alguma coisa, x mais π sobre 3, tem que ser ou o zero ou o π. Perfeito? Bom, como você está aqui na primeira volta, só tem esses dois candidatos. Então, x mais π sobre 3 é igual a zero. Tá? Mas, vamos colocar a solução geral para depois encontrar as soluções de primeira volta. Então, como é que fica aqui a solução geral? Primeiro, tem simetria? Tem. De quantos? Meia volta. Tá? Então, vai ficar 0 mais hπ, com h pertencente aos inteiros. Bom, e aí? E aí é o seguinte, agora como na balança, se a gente quer isolar o x, a gente tem que subtrair π sobre 3 em ambos os lados. Portanto, como é que vai ficar a equação final? Vai ficar menos π sobre 3 mais hπ com h pertencente aos inteiros. Ok? Bom, fechou, essa aqui é a solução geral, mas ele não pediu a solução geral, pediu de primeira volta. O que a gente tem que descobrir é quais são os caras disso aqui que estão na primeira volta. Então vamos descobrir essa solução aqui através do desenho, que é o método mais fácil. Então você saiu do menos π sobre 3. Quem que é o menos π sobre 3? Para todo mundo lembrar, é o menos 60, né? Então, menos 60 graus.
E a sua simetria, esse cara aqui é importante, que a sua simetria está dizendo que é de 180 graus, ou seja, a cada 180 graus você tem uma solução. Portanto, olha só, você andou 60 graus, tem uma solução. Quanto que dá se você está no menos 60 e você anda 180? Onde que você para? 120 graus. Essa aqui é a tua primeira solução. Aí você anda mais 180. Onde você para? No 300 graus, que é a tua solução. Então vamos lá. Para montar a solução, x pertence aos reais. E agora? Vai os 3? Não, não vai os 3. Por que não vai os 3? Porque menos 60 não está no intervalo da primeira volta. Perfeito? Então a tua solução é só x igual a 120, que é o quê? 2π sobre 3, ou x igual a 5π sobre 3, tá? Dessa maneira, como você não tem infinitos resultados, o que você pode fazer? Você pode dar uma solução alternativa, ou seja, pegar a solução aqui e colocar os dois resultados possíveis, que são 2π sobre 3 e o 5π sobre 3. Ok? E isso finaliza esse exemplo doido aqui que a gente trabalhou. Galera, quer saber um pouco mais sobre isso? Dá uma trabalhada lá nos exercícios da aula 11, tá? O link está aqui do lado, tá? Vê lá pelo menos os exercícios da obrigatória para você se antenar sobre isso, ok? Vamos lá, galera, o último assunto que você tem que ficar ligado para a prova, né? São as fórmulas da soma, do seno da soma e cosseno da soma ou da diferença, enfim, tanto faz. Então vamos lá, vamos relembrar. Primeiro, se é seno da soma ou da diferença de A mais B, lembra do nosso amigo Gonçalves Dias, né, que o Ulisses provavelmente vai tirar uma onda aqui embaixo agora comigo, mas que diz o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Deixa eu repetir que eu dei uma gaguejada. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Grande Gonçalves, né? Um cara fora de série aí. Enfim, o link para as obras. Não, tô brincando, é só para quebrar o lixo. Mas enfim, é só aplicar a formulazinha aqui que não tem estranho nenhum. Mas mais importante do que ter a fórmula é você se perguntar: para que eu uso isso aí? Bom, de novo, a gente sabe o seno, cosseno, tangente do 30, 45 e 60. Mas agora você quer saber o seno do 75. Aí você pensa: pô, não tem na tabela. Mas você sabe que o 75 é 30 mais 45, dois caras que você tem. Então você transforma o 75 em 30 mais 45. Bom, aí o que você ganha? Você ganha justamente a possibilidade de aplicar a fórmula. Então vamos lá, como que vai ficar isso aqui? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ok? Aplicou a fórmula? Nota, gente, realmente fica uma coisa grande. É uma coisa que é extensa, né? Fica grande, mas enfim. Essa função aqui não é linear, portanto você não pode simplesmente somar os dois senos. É uma tristeza da matemática que a gente tem que conviver. Agora é só substituir o valor. Seno de 30 você tem 1/2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 30, desculpa, raiz de 3 sobre 2. É rápido, senhor. Agora, multiplicação tranquila. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 4. Aqui, raiz de 6 sobre 4 também, né? Nota que raiz de 2 vezes raiz de 3 raiz de 6. Agora, se você quer, né, deixar um denominador só, não precisa tirar mínimo, porque os denominadores são iguais. Aqui fica a raiz de 2 mais raiz de 6. Perfeito? Isso aqui finaliza o exemplo 1. Exemplo 2, cosseno de 15. Aí você pensa: pô, mas somar 30 com 60, 30 com 45 não vai dar 15. Agora, subtrair 60 de 45 ou 45 de 30 vai dar 15. Mas qual que eu uso? Tanto faz, o que você quiser. Eu vou usar aqui cosseno de 15 é igual ao cosseno de 45 menos 30, porque 45 menos 30 dá 15. Agora, nota duas coisas. Você não está mais na fórmula do seno, você está na fórmula do cosseno. E também não é mais, aqui é menos.
Então vamos ver como é que fica aqui. Então isso aqui vai ficar, ó, cosseno A, cosseno B, então vai ficar cosseno 45, cosseno de 30. E nota, gente, muita atenção nisso aqui, ó, ok? Fica ligado! A mais ou menos, aqui fica menos ou mais, ou seja, você tem que trocar o sinal. Se aqui está mais, você vai utilizar menos. Se aqui está menos, está mais, ok? Como aqui está menos, a gente vai usar o mais. E aí o que diz a fórmula? Ó, seno A, seno B. Então vai ficar seno de 45, seno de 30. Perfeito? Bom, e agora? Só substituir os valores. Aqui dá raiz de 2 sobre 2. Aqui, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1 meio. Portanto, fazendo a multiplicação aqui bem tranquilo, raiz de 6 sobre 4. E aqui, a raiz de 2 sobre 4, aqui deixando no mesmo denominador, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O cara antenado, né, deixa eu até sair da frente aqui, o cara antenado vai perceber o seguinte: pô, professor, os resultados deram iguais. Será que é uma coincidência? Não, não é uma coincidência, tá? Quem está bem interessado nisso, dá uma olhada aqui no vídeo da aula 12, da resolução dos exercícios da aula 12, tá? Mas, já para antecipar, a gente sabe que quando dois ângulos somados, ok? Deixa eu virar assim. Quando dois ângulos somados resultam em 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Quanto que dá 75 mais 15? 90. Portanto, o seno do 75 é igual ao cosseno de 15. Quem quer a demonstração desse fato, está no vídeo que eu falei antes. Ok, pessoal? Bons estudos, ok? Abração, até a próxima. Tchau, tchau.